Boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos reunidos na busca do aprendizado tão necessário na nossa caminhada. Então vamos iniciar com uma prece, que possamos elevar os nossos pensamentos e agradecer a Deus pela oportunidade que nos concede, primeiramente da criação, pela doutrina que nos acolhe, pelos ensinamentos do Mestre Jesus, que nos conduz na nossa caminhada em busca de melhorias tão necessárias a todos nós. Obrigado, Pai, por todo o amor, por todo o amparo que nos é ofertado neste momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, a mais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoe, Pai, nossas dívidas, assim como devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores. E não nos deixes cair em novos erros. E livra-nos de todo mal, que assim seja agora e sempre. Graças a Deus e a Jesus. Bom, então hoje eu trouxe aqui uma passagem do Evangelho do capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Tá? O poder da fé. É muito interessante, acho que é muito importante a gente sempre renovar essa questão da fé, né, em nós, em cada um, em si, buscando, né, a compreensão do que significa essa fé que Jesus nos trouxe, nos ensinou, né? E é bem interessante essa passagem, porque ela se inicia com uma parábola de Jesus, né? Então as parábolas eram as histórias que Jesus contava dentro do conhecimento que as pessoas tinham na época em que ele esteve aqui conosco, tá? Então Jesus sempre agindo com amor e caridade e falando, né, uma linguagem que seria de fácil entendimento, né, aquelas pessoas da época, tá? Então vamos lá. Quando se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tende piedade de meu filho que está lunático. Sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei-o a vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando vós sofrerei? Até quando deverei ficar convosco? Trazei-me até aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, fez com que ele saísse da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus, em particular, e lhe disseram: Por que nós mesmos não pudemos tirar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa de vossa pouca fé. Pois eu vos digo em verdade que se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui até lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Bom, então ele se dirige aos discípulos, né, falando que se eles tivessem uma fé que fosse de um tamanho de um grão de mostarda, que é um grão muito pequeno, é uma semente muito pequena. Então, ou seja, se eles tivessem uma fé que fosse mínima e acreditassem que aquela criança poderia ser curada, com certeza ela seria, tá? Então essa parábola é bem interessante porque é uma reflexão a todos nós, né? Como estamos, né, perante a atualidade da nossa caminhada, né? Será que estamos acreditando no nosso potencial? Será que confiamos verdadeiramente em Deus, que através dos estudos da doutrina sabemos da programação que nos é feita antes de estarmos aqui reencarnados, né? Então, com certeza, ainda somos muito vacilantes nessa questão, tá? Mas não é algo a se temer, pelo contrário. A gente tem que procurar ver como uma oportunidade, tá? Uma oportunidade de nós estarmos aqui
e através das nossas vivências, que são muito importantes, nós vamos aí nos fortalecendo como seres espirituais e eternos que somos, tá? Então a nossa fé, por mais vacilante que seja, ela pode ser melhorada, ela pode ser fortalecida através das situações que a vida nos oferece, tá? Podemos aumentar os nossos laços de afetividade pelas nossas escolhas, pelo nosso querer construir algo que seja realmente importante para nós. A nossa felicidade, que todos nós almejamos no nosso íntimo, mas que muitas vezes buscamos essa felicidade fora dos nossos domínios. E na verdade, essa felicidade está em nós, conosco mesmo. Tá? Mas tudo é passível nessa caminhada de melhoria. Tá? Ninguém chegou aqui já sabendo tudo o que deveria ser feito e da forma que deveria ser feito. Temos uma programação, sim, de amor. Nós estamos aqui para buscar, tá? Para acreditar, para buscar que essas situações podem mudar. Para isso a gente precisa acreditar. Para isso, nós temos que fazer a nossa parte também. Mesmo que muitas vezes a gente se sinta enfraquecido pelas situações que a vida pode nos oferecer. E isso também não é nada fora do normal, pelo contrário. Pode ocorrer conosco, pois ainda somos espíritos em busca desse equilíbrio. Mas estarmos aqui galgando essas melhorias, fortalecendo a nossa fé, acreditando no Pai de amor, acreditando que pelo fato de Jesus ter estado aqui conosco, não foi obra do acaso, é o amor que Ele tem por nós, para com todos nós, e nos deixou esse caminho abençoado. Em uma época distante, falando ao povo, se dirigindo ao povo por parábolas, levando o conhecimento necessário, falando uma linguagem bem simples, para que houvesse o entendimento das pessoas, fazendo um convite, né, aquelas mentes que ali estavam, que elas pudessem refletir. E este mesmo convite está sendo feito a nós neste momento, para que possamos estudar, para que possamos acreditar que não são apenas palavras, mas são palavras com um conteúdo, com muito amor, que representam aquilo que vai nos auxiliar em todos os momentos. Por vezes a gente pode achar que essas situações são passageiras ou que uma leitura que está sendo feita hoje ela vai passar e que aquilo não vai mais fazer sentido. Mas no momento que nós precisarmos daquele ensinamento, com certeza ele virá a nós e vai nos auxiliar muito. Tudo bem? Então vamos acreditar. A fé é acreditar. Ter fé é construir. Ter fé não é já nascer sabendo tudo, ou dizer que eu sinto, eu acredito, eu sei. Não. Ter fé é um convite para que possamos aprender. E uma fé fortalecida é uma fé esclarecida. Como que eu vou ter fé se eu não sei o que é? O que significa algumas coisas? Mas isso também não significa que não possamos aprender. Está tudo aí para nós. Tudo nos é possibilitado pela espiritualidade amiga. Temos a casa que nos acolhe, temos uma leitura edificante, temos o evangelho do Mestre, temos muito amor a nos envolver. Então tudo que nos está sendo ofertado, assim como Jesus se dirigiu às pessoas da época através das parábolas, é um convite à renovação. É um convite às melhorias que tanto queremos. Não devemos nos culpar por nada. Devemos nos fortalecer. Devemos ter fé no Criador. Devemos ter fé no amor que está nos envolver. E devemos ter fé no nosso potencial de melhoria. Somos todos criados com muito amor
E por esse mesmo amor aqui estamos reunidos, na busca do aprendizado. Então, ter fé é uma conquista para todos nós. Bem, então eu vou dizer algumas palavras aqui de uma explicação que Kardec faz referente a essa parábola de Jesus. É certo que a confiança do homem em suas próprias forças o torna capaz de realizar coisas materiais que não se podem fazer quando se duvida de si mesmo. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender estas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências à má vontade que se encontram entre os homens. Mesmo quando se trata das melhores coisas, os preconceitos rotineiros, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são também montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé que é vacilante provoca incerteza, hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela não procura os meios de vencer porque não crê na possibilidade da vitória. Tá? Então, cada um de nós constrói essa fé de uma forma. Se buscarmos um caminho, será de uma forma ou será de outro, mas o importante é caminharmos. No outro sentido, entende-se como fé a confiança, isso é muito interessante, tá? No outro sentido, entende-se como fé a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa. Então, fé é acreditar no cumprimento de uma coisa, que há de se fazer. É a confiança, tá? É a nossa perseverança. Acontecendo ou não, sempre depende da vontade de Deus. Mas o importante é a nossa perseverança, nós acreditarmos naquilo que estamos fazendo. Na certeza de atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez, que faz ver pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios para atingi-los, de modo que quem a possui caminha, por assim dizer, com total segurança. Num como no outro caso, ela leva a realizar grandes coisas. Então, muito interessante. A fé é a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa. Tá? Então, quando nós acreditamos realmente naquilo que estamos fazendo, né? Acreditamos se é algo relacionado à nossa vida material, enfim, no nosso trabalho do dia a dia, acreditarmos que as coisas vão caminhar, acreditar no nosso potencial de resolução das situações, se é algo pessoal, perseverar, acreditar que também há de se resolver, há de se encontrar uma saída e confiar sempre em Deus, que isso é o primeiro ponto, é o ponto de partida, tá? Aliado a uma prece, aliado à questão dos nossos pensamentos, que também são muito importantes, tá? Para que a gente possa sintonizar essa ajuda, captar essa energia aí que vai nos auxiliar, essas vibrações de amor dessa espiritualidade amiga, tá? Porque nós estamos todos aqui reunidos, né, nessa caminhada evolutiva, vivendo essa experiência carnal, né, sendo amparados para que a gente possa conseguir dar os nossos passos. Tá? Então, seja o que nós estivermos passando, a gente não pode desistir, não vale a pena desistir. Nós chegamos até aqui nesse momento, já andamos muito para chegar até aqui. Então não vamos desistir, vamos continuar caminhando. Por mais difíceis que algumas situações estejam ocorrendo, vamos continuar caminhando, vamos ter fé, vamos fortalecer essa fé dentro de nós. Que tudo há de passar e o aprendizado com certeza se fará a todos nós. Então, como Jesus disse, que se nossa fé fosse pequenina, do tamanho de um grão de mostarda, com certeza poderíamos realizar grandes prodígios na nossa vida. Tá? Então fica aí essa mensagem. O capítulo 19 tem muitas passagens importantíssimas, fica como recomendação aí para a leitura de todos também. Tá? Então vamos caminhar.
um passo de cada vez, fortalecendo esses passos no nosso dia a dia. E veremos, né, nos depararemos aí com o nosso potencial de melhoria. Porque fomos todos criados para o amor, para sermos felizes. Os momentos são passageiros. Mas essa caminhada é necessária para aprendermos. Coisas boas com certeza acontecerão para cada um de nós, pois Deus é o Pai amoroso, que vela por todos nós. E Jesus nos disse que jamais nos abandonaria, que nos guarda com muito carinho por cada um de nós. Vamos em frente, não vamos desistir. Vale a pena viver, vale a pena caminhar, vale a pena acreditar que tudo pode ser diferente. E a vida é uma eterna construção. E nós somos os coautores de nossa caminhada. Então, boa noite a todos. Fiquem firmes. Vamos confiar e vamos caminhar. Vamos saber o que a fé significa para nós. E aí vamos fortalecendo ela dentro de nós. Boa noite a todos.